Glória a Deus, amém? Nessa vida que Deus nos deu, irmãos, e é tremendo porque a Bíblia nos ensina que Deus é amor. Sabe, nós podemos até nem querer amá-lo, mas Ele continua sendo amor. Deus é amor. Não é esse amor que muitas vezes a gente confunde com o amor carnal. Não. É um amor de proteção, de cuidado. Nesta existência, tudo é por vontade. Deus teve o livre-arbítrio de dizer: eu não vou destruir a minha criação, eu vou restaurar. Irmão, você pode pensar o que for, tudo nesta existência, nessa vida, é vontade. Tudo é a vontade. Se eu estou aqui, é pela vontade. Muitas vezes a gente diz que é pela vontade de Deus. Pode até ser, mas a minha vontade teve que entrar. Se eu quis sair da cama, é porque eu tive vontade. Se você quis ficar na cama, é porque você teve vontade. Se você vai ao banheiro, é porque você tem vontade. Se você faz qualquer coisa, é porque você faz pela vontade. O maior exemplo da vontade está aqui. Ceia. Eu vou enviar você. Só que você não pode ir como um Deus. Você tem que ir como um deles. Você tem que passar pelo que cada um passa. O próprio Deus, aqui falo eu, não nasceu. Ele existe. Nós não vamos entender isso com essa cabeça aqui. Mas Jesus era um Deus. E Jesus é Deus. Você vai entrar na terra como todo ser que nós criamos entra. Vai nascer. E vai ensinar todo aquele meu povo. E todos os milhares de milhares que vão crer em você. Você não vai precisar sair daquele território que eu vou te colocar, mas a palavra que você vai levar vai se espalhar pelos 4 cantos do planeta que nós criamos. O homem pode procurar o que ele quiser. Ele pode procurar os alienígenas, os extraterrestres. E o dia que esse cientista se converter e olhar no espelho, ele vai achar um. Porque Deus disse que nós não somos daqui. Aqui é uma passagem. Aqui vai determinar para onde vamos. Ou seja, é uma escolha. Eu sei que as coisas complicadas dessa vida é saber escolher, porque escolher a gente escolhe. Mas tudo tem uma consequência. Podemos escolher adorar a Deus, servir a Deus e cultuar a Deus, ou simplesmente não. E nós podemos ter uma escolha. Não, eu vou amar, eu vou respeitar. Mesmo quando algo vem que nós não entendemos, irmão, mesmo que seja um castigo, ainda devemos adorar. Porque a Bíblia diz qual é o Deus, qual é o Pai que amando não corrige. E diz que quando for corrigido, não reclame. Olhe para essa terra, meu irmão. Porque enquanto a igreja do Senhor Jesus Cristo deveria estar acordada, orando, se levantando contra, nós estamos murchos, tristes, preocupados.
Ora, meu irmão, e muitas vezes deixamos a coisa do Senhor, de servir a Deus, de ajudar o próximo, de fazer tantas coisas por causa dessas coisas. Abraão ama o seu sobrinho, mas eles disseram: nós não podemos ficar mais juntos, senão essa briga vai chegar entre a nós. Ele deixa o sobrinho escolher e diz: escolhe, para onde você quer ir? Quer as montanhas ou quer a campina? E Ló escolhe pelos olhos, não pelo que Deus está mostrando. Meu irmão, nós estamos fazendo coisas, me desculpe, não fique triste comigo, não fique bravo comigo. Bom, isso também é uma escolha sua, é um problema seu. Mas nós escolhemos tantas coisas erradas, escolhemos pelos olhos, escolhemos pelas emoções, escolhemos pelos sentimentos. Nós não escolhemos porque Deus disse assim: escolha isso, faça as coisas que Deus realmente está falando, vai lá fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão disse para o sobrinho dele: vai, parte. E ele foi para uma cidade que nem sabia que depois ia ser destruída. Quando Moisés, num dos momentos da parte da vida dele, há um confronto de pensamentos, de ideias, de vontade, e Moisés não sabe como decidir as coisas, porque, irmão, não é fácil e não é brincadeira ser um líder. Ou você agrada a Deus, ou você agrada pessoas. Não é fácil ser um pai. Ou você atende a esposa e a família, ou você atende a Deus. Não é fácil ser sacerdote. Não é fácil. E naquele momento o povo começa a um brigar com o outro. E um quer se mandar, o outro também. E Moisés vai para Deus e diz: Deus, eu não sei resolver isso. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Números, no seu capítulo 17, no verso 5. Números 17, no verso 5. O que diz lá? E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus resolve fazer uma escolha. Bom, vocês querem saber quem vai fazer ou não vai fazer? Pega uma vara, irmãos, que está fora da árvore. Coloquem num determinado lugar. Voltem depois. Vai trazer uma de um, outra de outro. A que florescer é quem vai liderar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguma coisa nesse texto? Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhes cada um uma vara, para cada um maioral, uma vara segundo as casas de seus pais. 12 varas. E a Quantas varas? 12. Quantas varas, igreja? 12. O que mais? 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte
Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. Aleluia. E onde foi colocada esta vara mais tarde? Na arca. Onde será colocado o teu fruto que você pode dar esse ano? Será na arca do Senhor? Ou será na tua caixa, que é a tua vida? O que você decide fazer? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. No livro de Mateus, no seu capítulo 28, Jesus havia sido crucificado. Quando você entender realmente o significado da crucificação de Jesus, você não vai só fazer as suas coisas. Antes de fazer as suas coisas, igreja, presta atenção em mim. Porque com a idade que eu estou, meu irmão, você gosta de mim ou não gosta, pouco faz. Com a experiência de vida que você recebe, ouça-me. Ou eu agrado a Deus, ou eu vou agradar a mim mesmo. Sabe, você vai participar de ceia. A Bíblia diz, examine-se a si mesmo. Como está a tua vida no lar? Como está a tua vida a dois? Você está vivendo a vida que você tem para Deus, ou você está vivendo para outros? E a tua vida? E as tuas coisas? E o que Deus quer fazer através de você? E o dom que Ele colocou em você? Quando vai ser usado? Sabe, irmãos, você poder andar com Deus sem saber, um homem que sempre procurou fazer planos e um monte de coisa, e projetos, meu Deus, de repente eu tenho que viver com um Deus que não me fala o que vai ser amanhã. E que você pergunta, e amanhã, Senhor? Ele disse, amanhã não te pertence. Quando você receber, eu vou te falar. Mas o Senhor quer que eu viva de que jeito? Ele disse, um dia por vez. Um dia por vez. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer as coisas, eu vou ensinar a você. É um dia por vez. Se o Espírito Santo, Deus poderoso, eu estava pedindo para orar, e mesmo em orar, porque hoje eu precisava de oração, porque o Senhor disse, eu vou usar a tua boca, e eu fico com medo. Porque as pessoas não gostam. Acham que eu estou bravo com elas, ou estou falando para elas. Não, não estou falando com ninguém diretamente, eu estou falando com a igreja de Cristo Jesus, salva e remida pelo sangue dele. Ele fala a igreja. Fala a igreja, porque eles não estão me ouvindo. Eles estão seguindo seus próprios cursos, sua própria vontade. Não sabem viver o sim ou não de mim. Fazem projetos, mas eu quero outras coisas. E não sabem brecar alguma coisa que estava com vontade de fazer e devia parar. E esperar. E eu falava com Deus, eu falava, Senhor, o Senhor precisa ter misericórdia de mim. Ele disse, eu tenho, você está salvo. Eu paguei o preço da tua vida no Calvário. Eu falei, mas Senhor, eu preciso ajudar a casa, eu preciso ajudar a família, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não sei o que fazer.
Ele disse: não faça nada. Deixe eu fazer. E pôr na tua mão. Aprenda a viver dos despojos que eu conquisto para você. Eu falei: eu não sei fazer isso, Senhor. Então aprenda. E num dos momentos difíceis da minha vida, Ele me manda para outros lugares. Sendo que precisava. O que tem na tua cabeça, meu irmão, é o que tinha na minha. Eu preciso trabalhar para sustentar minha família. Me desculpe. Mas isso é errado. Porque você não sabe se está vivo amanhã. Você não sabe se não vai cair alguma coisa na tua cabeça. Você não sabe se algo vai acontecer. E teus planos vão por água abaixo. Não é você que sustenta e guarda a tua família ou protege, é Deus. Não é você que faz as coisas. Quando muita gente chega e fala assim: olha, apóstolo, que coisa linda que está aqui, que o senhor... Eu disse: eu não fiz nada, eu não sou nada. Eu preciso da graça de Deus, como qualquer um, talvez até mais. Deus fez. Ele usa pessoas? Usa. Mas quem fez foi Deus, não foi o homem. Nós estamos muitas vezes tirando a honra e a glória de Deus. E eu estava num lugar difícil, a família precisando, todo mundo doente, mas eu não tinha o que fazer. E eu disse: Deus, eu preciso estar lá. Ele disse: para quê? Porque eu não sei, eu disse. Porque eu preciso estar lá. É minha família. Ele disse: não. Lá, naquele leito de dor, precisa de mim. E eu preciso de você pregando e ministrando. Fui massacrado naquele dia por muitos irmãos, dizendo: o senhor não tem coração. E Deus falou: cala a boca. Cala a boca e vai pregar. Porque eu tive vontade de ir para cima e falar: escuta aqui, seu gospel. Vá pregar. Porque lá eu ajo e faço. Mas eu preciso de você ministrando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, é uma coisa muito séria e importante nós participarmos da ceia, porque há um Deus que disse assim: eu não vou destruí-los, eu vou poupá-los. E por causa de coisas pituinhas e coisas particular nossa ou familiar, nós o deixamos. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse livro de Mateus, no seu capítulo 28, Jesus morreu, colocaram o corpo dele num túmulo. E a Bíblia diz que Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande estrondo, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Há um momento, quero fazer uma colocação aqui, que o Espírito Santo te traga o entendimento. Há um momento na Bíblia, em que um amigo de Jesus está morto. Passado alguns dias, ele foi ao túmulo, e todo mundo olhando para ele, o que ele vai fazer? E a Bíblia diz que ele olhou tudo aquilo e chorou.
E muita gente diz, ele está chorando pela vida do que morreu. Não, não estava não. Jesus não perde tempo com isso, desculpa. Porque Jesus ia tirá-lo de lá com vida. Para que queria chorar? Ele estava chorando pela frieza de coração de todos aqueles que estavam ali. E naquele momento, anjo nenhum desceu. Ele diz assim: tirem a pedra. Você colocou a pedra? Tire a pedra. Mas agora aqui está acontecendo algo diferente. Quem está dentro é Jesus. E Jesus está mandando uma mensagem para mim, hoje, para você, através do Espírito Santo. Eu vou remover essa pedra. Você entende isso, meu irmão? Eu vou resolver essa questão. Toma posse disso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vem um anjo e retira a pedra. E a Bíblia diz, eu e o Pai, oh Deus, eu e o Pai, igreja acorda, eu e o Pai, vamos fazer morada em vocês. Oh glória a Deus. Então pedras serão removidas. Entenda isso. Ele sabe como fazer. Anjos estão a serviço dele. E estão a serviço daqueles que vão herdar o reino de Deus. Tire a pedra. E o anjo tirou. Chegou, removeu a pedra. Assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago. Suas vestes alvas como a neve. Os guardas tremeram, ficaram apavorados, ficaram como mortos. O anjo agora conversa com as mulheres e diz para elas: não temas. Aqui vai outra lição para as irmãs. Não temas. Não temas pela sua casa, sua família, seus filhos, seus netos. Não temas. Deus está no controle. Eles dependem de Deus, não de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Não temas. Você tem uma vida para viver, vive. Você tem coisas para fazer, faça. Não temas. Porque buscais Jesus que foi crucificado? Ele não está mais aqui. Igreja, o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Deus está vivo. Eu estou fazendo hoje ceia porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Não deixa ter medo, meu irmão, minha irmã. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Que prazer, que honra adorar esse Deus, servir esse Deus, ajudar, fazer. É honra. Oh, glória a Deus. Ele não está mais aqui. Não venha buscar mais aonde Ele não está. Ele ressuscitou. Como Ele tinha dito. Oh, glória. Vem ver. Indo, pois, depressa, vai dizer aos seus discípulos. O que Ele mandou dizer?
vá dizer aos meus discípulos que ele ressuscitou. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de temor e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas. Elas estão saindo, vamos avisar, vamos avisar. E ele está perante elas. E Deus disse assim: a mulher sábia. Você pode escolher hoje ser sábia ou louca. A sábia edifica, a louca destrói. Se você é louca, continua querendo fazer o caminho que você quer. Se você é sábia, ouça Deus antes de fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz mais: vai lá. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia nos dá conselhos poderosos. O primeiro deles, lá no livro de Romanos, no seu capítulo 8, 37. Diga comigo: o cristão em Cristo nunca perde. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, o que diz lá em Romanos 8, 37? Coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quantas coisas, pastor? Todas. Pastor Jorge tem música para todas as coisas, somos mais que vencedores. Aleluia. É isso que nós temos que cantar na nossa vida. Glória a Deus, amém, aleluia. Irmãos, nós não podemos, olhando para esse texto aqui, nós não podemos comparar a realidade física com a espiritual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na cruz, parecia que Jesus tinha perdido, mas ali ele estava sendo vitorioso. Há momentos da nossa vida que Jesus disse assim: quem quiser a vida, o que é para fazer? Perca, mas viva a vida que Deus tem para você. Tem coisa na nossa vida que é perdendo que a gente vai ganhar. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele chega, no livro de Hebreus é constatado isso, ele chega no Hades lá, e como todo mundo lá, você perdeu. Meu irmão, só chora no túmulo quem não acredita que temos uma vida eterna. Pode ter saudade, meu irmão, mas não tem morte. Nem os demônios que foram expulsos do céu foram mortos. Eles foram presos. Eles foram afastados. É vida e vida abundante. E aí ele chega no Hades, e todo mundo lá enchendo lá, aquele pessoal que já é do inferno mesmo, só que lá tem um lugar separado, para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois Jesus ainda tinha que ser glorificado. Ele só foi ao Calvário, agora ele tem que voltar, para ser ressuscitado, e levar o sangue diante de Deus, e dizer: está aqui o meu sacrifício, o senhor aprova? Quando Deus dizer, está aprovado, une a oração daquilo que ele falou no Calvário: consumado está. Então ele está lá, e ele está pouco ligando para a turma, falando, enchendo lá. Ele foi para os dele, porque a Bíblia diz que ele subiu e levou os cativos, que estavam em prisões. E aí ele fala com aqueles que estão ali, dizendo assim: eu sou o Messias,
Eu sou o Messias que vocês esperavam e não tinham visto ainda. Eu vou sair daqui. O Espírito de Deus vai vir me buscar. E eu vou levá-los. Ninguém naquele tempo sabia quando. Como hoje. Ninguém sabe o momento que Jesus vai voltar. Mas Ele vai voltar. E aí Ele diz para aquele povo, diz, aguarde um momento. Eu tenho que tirar do príncipe das trevas a chave que ele roubou. Por favor, no livro de Hebreus, no capítulo 2, no verso 14. O que está escrito lá? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Amém? Porque Amém? Ele tirou a chave. E agora a chave está com o Senhor. Ele não deu à igreja, não. Ele deu à igreja o nome dele e o poder. Porque a chave da vida e da morte é com Jesus. Se há alguém aqui hoje que realmente não entregou sua vida a Jesus, e quando eu falo isso, eu não estou falando em trabalhar na igreja. Isso é outra coisa. Eu estou falando de entregar a vida a Jesus. De coração, dizer, tu és o Senhor da minha vida, o Senhor é o pastor da minha vida, o Senhor vai governar a minha vida, eu entrego a minha vida que o Senhor me deu, nas tuas mãos, eu te confesso como Deus na minha vida. Se há alguém que não fez isso aqui ainda hoje, aconselho a você, tome a ceia, mas não saia, sem dizer, eu quero que orem por mim, porque eu quero entregar a minha vida de coração ao Senhor Jesus. Eu quero que Ele governe a minha vida. Talvez você diz, eu uma vez fiz isso também. Eu também fiz, aos 6 anos de idade. Aos 15, se eu não me engano, acho que batizaram, não sei se foi isso, ou não era batismo, era um outro negócio lá. Nem sei o que era, não lembro. Depois eu vou perguntar para minha irmã, ela sabe tudo. Sabe tudo, tem uma caixinha de ferro, sabe tudo, tem foto até do bisavô, tataravô, tem tudo, eu não tenho nada disso. Eu não guardo foto, não guardo nada. A única foto que eu tenho está no meu documento. Mas eu estava lá, 30 e tantos anos. Quando veio o avivamento, a primeira coisa que Deus me mostrou foi, você precisa de mim. Você precisa de mim. Entrega a tua vida para mim. E eu fui fazer isso. Com 30 e poucos anos de vida. Eu falei, eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E naquela época ainda procurei o pastor para ser batizado. O pastor falou, mas você já fez lá? Eu falei, não, o que eu fiz, eu não sei o que eu fiz. Não quero, o senhor vai fazer um batismo em mim. Mas como eu vou fazer isso? O senhor vai fazer. Eu quero esse batismo. Que batismo você quer? Eu quero que você me leve a um lugar cheio de água, um rio, sei lá, pode ser qualquer coisa. Me afunde lá.
e só me tire de lá quando eu nascer de novo. E ele levou a sério, porque eu quase me afoguei. E num dia muito frio, fomos ao rio, no rio, uma água suja, mas aquela água para mim era a mais limpa que tinha. E naquele momento eu disse, eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Que crente babaca que eu era. Tinha vícios, tinha um monte de coisa. Não tinha uma vida com Cristo como devia ter. Não quer dizer que nós não erramos, não pecamos. Ora, meu irmão, a gente continua fazendo coisas terríveis, mas o Espírito Santo convence e diz, está errado isso, para! E a gente para imediatamente. Não é aquela, eu vou dar uma paradinha, ó, é a última bituca. Não, para agora. Louvado seja o nome do Senhor. E eu, infelizmente, tive que me afastar de tudo que me levava à vontade de fazer as coisas erradas. A Bíblia diz, se afasta. É o preço. É o preço, meu irmão. Qual o preço que eu vou pagar para tomar a ceia? Qual o preço você, marido, vai pagar para ajudar a sua esposa a ser uma mulher de Deus tremenda e não atrapalhar mais? Isso é sério, irmãos. Talvez Deus tenha chamado. Maria, o anjo a procura. Ela está pronta para o casamento. E o anjo não pergunta detalhes, só diz assim, você foi escolhida. Você é escolhida. Você vai dar à luz a uma criança. E essa criança será o salvador do mundo. Olha que coisa. Mas como? Eu ainda estou casando, eu não tenho contato. Ele falou, você não terá contato com ninguém. Deus descerá sobre você e vai gerar. E essa mulher simplesmente poderia dizer, não posso, não tem como, eu moro numa aldeia aqui, que vão dizer de mim, que vão falar de mim, e que vão fazer, como o meu marido vai reagir nisso? Ela disse, cumpra-se em mim a tua palavra. Oh, glória a Deus. Mas por que essa mulher disse isso? Porque ela sabia com quem casou. Sabia que aquele marido não ia correr. Ia estar com ela. E ele fica angustiado quando fica sabendo, é um problema ali, difícil. Muitos não entendem porque Jesus, quando Maria estava grávida e foi na casa dos parentes, e a Bíblia diz que ele ficou fora, teve que ficar num estábulo. Não era porque não tinha lugar disso ou daquilo. Toda a casa em Israel, em Jerusalém, tem um puxado, justamente para ter alguém. Mas os parentes já não estavam aceitando aquele tipo de gravidez. Não entende o que é o mover de Deus na vida de uma pessoa. E a julgam. Louvado seja o nome do Senhor. E então, seu marido fica angustiado e diz, eu amo minha esposa, se eu a deixar, ela vai ser apedrejada. Havia leis. Continua havendo leis. Mas quando a gente escolhe. Mas eu quero te dizer uma coisa, igreja. Deus tem um propósito. E se você chegar na beira do abismo, onde está errado, e a coisa que você for fazer não está legal, quantos aviões estão caindo até agora? Eu estou impressionado. Grupos que iam se apresentar e fazer show, não chegou no seu destino. Pessoas que iam comemorar um aniversário, não chegou no seu destino.
Escuta-me, igreja, eu falo no Espírito hoje. Toma cuidado com o que você vai fazer, porque Deus está mandando aviso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele arquiteta um plano. Não. Mas o Senhor vem no sonho dele e diz para ele: José, não faça isso. Tenho uma missão para você. O filho que vocês vão ter será um Salvador. E você vai cuidar dessa família. Louvado seja o nome do Senhor. Ceia fala disso. Eu termino essa palavra. No livro de Lucas 9, 24. Eu quero dizer uma coisa, que mesmo na derrota, você é mais que vencedor. Bendito é o nome do Senhor. O que diz lá? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Pode receber. Pai, toda honra, toda glória a Ti. Santo, 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 santo é o Teu nome, meu Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Hoje é um dia tremendo, Senhor, para nós refletirmos, pensarmos, ouvir a Tua voz e tomar as decisões certas. Oh, glórias ao Teu nome, Pai. Sempre existe um preço a pagar por cada decisão. Há momentos que é bom e há momentos que não. Há momentos que nós vamos dizer: eu não deveria agir assim, eu não deveria fazer assim, mas fizemos. E hoje é um dia também de perdão, Senhor. Ceia fala de perdão. Ceia fala de um momento de uma nova vida com o Senhor. E Espírito Santo, o Senhor é quem convence do juízo e do pecado. Se há pessoas aqui ainda que realmente não entregaram a sua vida de coração a Jesus, que o façam nesse dia. Participe da ceia. Receba o perdão do Senhor. Abra sua boca e fale. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Eu Te louvo, meu Deus. Eu Te louvo, meu Deus. Porque é o Senhor que nos convence do juízo, do erro, e nos leva para acertar toda a nossa vida e situação. Obrigado, meu Pai.